Olá, aqui nessa série de vídeos sobre a clínica psicanalítica, nesse momento, acho que é importante a gente falar um pouco sobre o próprio local do atendimento clínico, né? E quando eu falo atendimento clínico, eu não estou falando do espaço físico. Então, quando cada um de nós, damos início, né? Começamos o atendimento clínico, nós precisamos estar atentos a algumas questões inerentes à nossa profissão, né? Tanto para nós, psicanalistas em formação, jovens profissionais, quanto para aqueles psicanalistas que já estão atuando há algum tempo. As questões mais conhecidas e relevantes para nós darmos início ao atendimento clínico tem muito a ver com a postura do analista, tem um pouco a ver com o local da entrevista, da anamnese, que é muito importante num processo do início do tratamento desse atendimento clínico, os registros, principalmente aqueles que têm dificuldade de memorizar, a importância desses registros é importante e para o analista, para esse jovem profissional recém-formado em formação, é a própria supervisão de um outro analista mais experiente. Então, é importante que a gente reflita um pouco sobre essas questões que estão por trás do próprio atendimento clínico. Além disso, eu venho comentando ao longo dos últimos vídeos sobre o paranalítico e na clínica nós observamos que a manifestação da transferência ela acaba abrindo também para nós uma possibilidade para que o fenômeno ele possa ser entendido, ele possa ser também decifrado a partir da interpretação e da construção do paranalítico. Então, quando nós falamos esse paranalítico, nós estamos dizendo que a partir desse processo em que existe realmente uma relação transferencial analisando em relação ao seu analista, abre realmente esse espaço para o entendimento, para uma interpretação, para decifrar algumas coisas. E o que a gente observa é que o que se está repetindo na transferência são, de alguma forma, esses fantasmas do inconsciente, vividos de forma intensa, já que eles estão investidos aí dessas catexias, dessas energias poderosas, estão ali postos também como uma oportunidade para serem decifrados, para serem descobertos. Então a gente precisa entender que a função desse paranalítico é muito nesse sentido. Por isso parece até um pouco tão complexo. Ambos, pensando no paranalítico, tanto o analista quanto o analisando, eles estão implicados no processo. Todos nós que fazemos parte desse para estamos implicados no processo, com as respectivas forças do inconsciente. Então, é exatamente nesse processo analítico nós observamos que os afetos eles são revividos, a repetição também dos afetos elas acabam acontecendo e agora no SET acaba constituindo para nós aí um instrumento para que a análise ela se caracterize, para que ela também prossiga. Agora, nós sabemos que existem forças poderosas atuando, afetos sendo transferidos aí nesse paranalítico, nessa aliança terapêutica. Logo, nós também podemos suspeitar da dificuldade do comprometimento necessário dessa dupla para que o trabalho na transferência possa ser realizado. Então, Freud, lá em 1996, isso é só apenas uma revisão da obra de Freud, em observações sobre o amor transferencial, acaba salientando que as únicas dificuldades realmente sérias no processo terapêutico acaba sendo para nós o manejo da transferência. Então, é muito comum, já dizia Freud, que todo principiante em psicanálise, provavelmente ele acaba se sentindo um pouco alarmado de início, pelas dificuldades que acabam sendo reservadas para ele quando vier, por exemplo, a interpretar as associações do paciente e também a lidar com a reprodução desse comportamento reprimido, recalcado, castrado desses pacientes. E ele comenta, de alguma forma, Freud acaba trazendo para nós que quando chega a ocasião, nós logo vamos aprender a encarar essas dificuldades como insignificantes e ao invés de ficar convencidos de que essas dificuldades são únicas, realmente sérias, também acabam sendo sérias, a gente acaba desmistificando essa ideia de que elas são as únicas dificuldades que nós temos que enfrentar, elas acabam residindo aí nessa habilidade, nessa capacidade do analista de manejar também esse processo transferencial.
Então, é claro que quando a gente fala no paraanalítico, a gente acaba falando também nessa relação ao amor de transferência, como já dizia Freud, e ele acaba destacando para nós que a visão do analista ela tende a ser um pouco diferente da visão do leigo, né? Então é importante que a gente também reflita um pouco sobre isso, sobre esse amor de transferência. Mas vamos entender isso um pouco mais no próximo vídeo, então. É isso.